Momento do Discipulado. Cidade de refúgio. E isso precisa ser ensinado aos discípulos logo no início da carreira cristã, quando vem para o Senhor. E essa fase de adaptação, de início, de batismo, ela é muito importante e normalmente é relaxada nas igrejas. Não é feito um trabalho como deve ser feito. E eu também reconheço que no nosso meio, na comunidade, nós também não temos feito o que deveríamos fazer. O início é muito importante para a continuidade, como um alicerce, a base, a fundação de um prédio é muito importante para a segurança do prédio inteiro. Nós precisamos entender que o início é importantíssimo. Jesus diz que se a raiz da árvore for boa, todo o restante da árvore será bom. Mas o problema é o início, que a gente trata de qualquer maneira. Há pessoas, e são muitas, que vêm para a igreja por propaganda e não por evangelização. Isso já é um erro total, um erro crasso, terrível. As pessoas entram pela janela e não pela porta. A porta é estreita, apertada, as pessoas têm que vir por evangelização e não por convite e propaganda e publicidade. Igrejas de portas largas fazem propaganda porque querem ver o salão cheio e quantidade de pessoas, não importando a qualidade. Como elas estão por dentro. Querem ver a aparência, contando número. E o pior é que muitos crentes estão sendo usados como massa de manobra e não entendem. Eles estão frequentando igrejas grandes, massificadas, que não alimentam, não cuidam, não são igreja, são um ajuntamento religioso, mas não são igreja. Não tem as qualidades de igreja descritas na Bíblia. Isso é péssimo, mas a pessoa que vem uma vez gosta, volta, segunda, terceira, quarta, depois de 10 vezes, ela se sente sócia da igreja. Essa expressão foi um tio meu que usou há muito tempo atrás. Ele era um evangélico desviado, foi para os Estados Unidos, fez até curso de pós-graduação, doutorado em teologia, mas não tinha nada de Deus. Ele era muito boa pessoa, um homem maravilhoso, capaz na área dele, a agronomia, era uma sumidade, porém não era nascido de novo e ele brincava muito com a religião. E uma vez pediram a ele ajuda para construir um templo católico lá perto do sítio dele. Ele deu uma ajuda lá, uma oferta, e depois ele brincava que ele era sócio daquela igreja também. Uma igrejinha católica, ele nunca foi lá, não participava de nada, mas dizia que era sócio da igreja. Há pessoas que estão brincando assim, são sócios de igrejas evangélicas, porque estão ali, já conhecem bastante pessoas, já conhecem o ritmo da igreja, a liturgia da igreja, como as reuniões se desenrolam, e assim elas já se sentem ali. Nunca nasceram de novo, não passaram pelo arrependimento, confissão de pecados, um batismo sério, e quando se batizam é para festa. Eu acho interessante pessoas que convidam as outras, venham para o meu batismo, vamos celebrar a festa do meu batismo. A pessoa não se batiza arrependida, chorando, para morrer para a velha vida. Não, o batismo é uma cerimônia, é uma festa. É triste ver isto. Pessoas que começam mal, a maioria começa assim. Eles não têm um padrinho na igreja, um pai espiritual, uma mãe espiritual, um líder que cuide deles, que discipule. Então,
É muito ruim isso que acontece. Depois que a pessoa entra, já se sente sócia da igreja, ela não sai mais, mas também nunca nasce de novo, não muda a vida, não se santifica e acaba sendo mais um elemento de fermentação da carne, do pecado dentro da igreja. É triste, uma igreja cheia de gente vazia. É ruim uma igreja cheia de gente carnal que não age segundo o Espírito, porque nem conhecem, nem sabem o que é isto, estão ali fazendo número e um ambiente social e agindo na carne, fermentando o ambiente da igreja. O que fazer? Meu irmão, se você entender uma situação dessa, saia dessa Babilônia o mais rápido possível. Saia da Babilônia, é ordem do Senhor. Se você entender, discernir que isso é Babilônia, saia. Você não terá bom futuro aí. Pelo contrário, você vai ser mais um deles, como os demais que estão ali. Entenda, o que Deus quer é santificação, é consagração, é uma vida nova, radical. Isso precisa ser caracterizado quando a pessoa nasce de novo. A pessoa tem que ser evangelizada e não atraída para as reuniões da igreja. Eu recomendo a nossos irmãos que não convidem pessoas não crentes para as nossas reuniões. O culto é de quem tem culto para dar. O culto não é para um show religioso para alguém de fora assistir. Tem acontecido isso, pessoas de fora vêm e até se convertem, mas o culto não é para evangelização, o culto não é para pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Lugar de evangelizar não é dentro do culto, é lá fora. Lugar de pescar peixes não é dentro de casa, dentro do barco. Lugar de pescar peixes é lá fora, no mar, no rio, na lagoa, onde os peixes estão. Lugar de evangelizar é lá onde as pessoas que precisam ser evangelizadas estão. Você entende isso? Lugar de evangelizar não é dentro da igreja, fazer campanha de evangelização dentro da igreja. Isso é um absurdo. Igreja é um corpo de pessoas já evangelizadas que estão cumprindo um compromisso do segundo mandamento de dar culto a Deus. E não um local para ficar fazendo propaganda, show religioso e atraindo pessoas. Bom, é necessário enfatizar o início. Quando alguém entende que a verdade é esta, quer seguir a verdade, nós temos que mostrar as 4 leis espirituais e essa pessoa entender que precisa chorar por causa dos seus pecados, precisa se arrepender da vida passada para que ela possa morrer para essa vida, nascer de novo, receber o Espírito e a adoção de filhos, e ela precisa passar pelas águas do batismo, simbolicamente, para morrer para a velha vida. Isto é o que o Senhor manda fazer. Temos que pescar lá fora, onde os peixes estão no mar, de preferência o mar alto, onde tem peixes maiores. Se a gente pescar na praia, só vai pescar peixinhos pequenininhos. Peixe grande não vem para a praia, normalmente não vem. Se você quer pescar, é lá no mar, não é dentro do barco, não. Não é dentro da igreja que você vai pescar. Então, isso precisa ser entendido. Mas uma vez que a pessoa entre, ela precisa continuar e crescendo, precisa fazer estudos bíblicos, ler a Bíblia, ter a prática de oração. Alguém tem que discipular essa pessoa nova, orientando em como ter uma vida de oração, como santificar a sua vida, questão da mordomia, administração do dinheiro, do corpo, do tempo, tem que aprender a viver uma vida cristã. Isso precisa ser ensinado no início. Mas eu quero enfatizar aqui o que também precisa ser ensinado no início, que é a abertura de coração. O cristão tem amor
ele é tolerante, é paciente para com o outro, não para com o seu pecado. Não tem que ser paciente nem tolerante para com o seu pecado, mas tem que ser paciente e tolerante para com o pecado do outro. Tem que praticar o amor para com o outro, e isso para com todos. Nem todos estarão num bom nível espiritual, a maioria não estará. E nós temos que ter paciência, compreensão, tolerância, amor para com os outros. Isso é ordem do Senhor para nós. E temos que ensinar isso aos novos. E a igreja não vai girar em torno dele, do novo. É muito comum isso acontecer. A pessoa vai ser ensinada a viver bem, a receber bênçãos na oração, a aproveitar a Bíblia para o seu bom entendimento, para o seu prazer. Ela vai aprender a assistir cultos para se sentir bem. Ela não é ensinada a servir os irmãos, a ser um servo, uma serva dos irmãos. Ela não é ensinada a ter paciência para com os outros, nunca julgar os outros. O que mais nós vemos à nossa volta é gente errada, inclusive nas igrejas. É gente errada, mas nós temos que ter paciência para com eles. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós temos que amar as pessoas que são pecadoras à nossa volta. Não nos conformarmos com o pecado, mas temos que amar as pessoas ainda que sejam pecadoras. Temos que ter essa tolerância, esse amor no nosso coração de aceitação e não uma atitude farisaica de ficar julgando, condenando, isolando pessoas. Temos que estar predispostos a aceitar, coração aberto, braços abertos, como os braços de Deus são abertos para nós. Nós temos que ser assim. E Deus quer que sejamos como Ele, de braços abertos, de coração aberto, um ambiente de aceitação. A igreja é um local de refúgio. Antigamente, Deus estabeleceu como ordem para o povo de Israel que criassem cidades de refúgio, que seriam administradas pelos levitas e seriam cidades para onde se refugiariam todos os assassinos involuntários, aquelas pessoas que tivessem matado uma outra pessoa e não por culpa dela, de uma forma involuntária. Isso acontecia muito. A gente está dirigindo um carro e atropela uma outra pessoa e a outra pessoa morre. Nós não tivemos culpa daquilo. A pessoa que passou foi imprudente, ou estava bêbada, ou coisa parecida, ou distraída com o celular, e passou na frente do carro. Não deu para a gente se desviar. A gente tentou e não conseguiu. Acabou ali atropelando aquela pessoa que veio a morrer. E então nós somos assassinos involuntários. A legislação jurídica de nosso tempo tem nomes para isso, crimes dolosos, etc. Mas eu quero enfatizar isto: a cidade de refúgio era um local para onde iam as pessoas que eram unidas por um passado de assassinato involuntário. Ali nas cidades de refúgio, as pessoas iriam viver uma vida nova. Eles não ficariam premidos, acusados na sua consciência por terem feito isto ou aquilo. Todos estavam irmanados por alguma situação assim parecida e tinham que abrir os braços e ter vida nova. O cristão tem que estar sempre disposto a perdoar. O perdão é ordem do Senhor. Quem não perdoa também não será perdoado. Mas se já foi perdoado no passado, o perdão do passado vai ser cassado pelo Senhor. Você já leu isso na Bíblia? Se você perdoa uma pessoa, faz bem, nada mais do que obrigação. Uma pessoa errou, pecou contra você, fez mal, falou mal de você. Você tem ordem de Deus de perdoar essa pessoa. Mas e se você não perdoar?
você também não será perdoado do seu pecado. Mas e aqueles pecados muitos do seu passado que já tinham sido perdoados? Pois é, Jesus disse que aqueles pecados que foram perdoados serão lembrados de novo. O seu perdão do passado será cassado porque você não quer perdoar o outro agora. Entenda isso, nós não temos direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, e quando alguém erra, não temos mais o que fazer senão perdoar, abrir o coração. A igreja é um local de perdão, um ambiente onde as pessoas estão prontas a perdoar e não um ajuntamento de fariseus que querem só julgar os outros. Entenda isto para aplicar na sua vida e ensinar aos novos. Ninguém na igreja tem o direito de ficar julgando o outro, condenando, pisando sobre o erro dos outros. É obrigação perdoar. E se você não perdoar, não será perdoado. E se você já foi perdoado no passado, o seu perdão será cassado por Deus. O perdão que você teve no passado e os seus pecados passados virão a ser lembrados pelo Senhor. Isso é muito importante para nós. Esse ambiente cria o clima da igreja. Há igrejas que, para dizer a verdade, eu gostaria de fugir, nunca entrar lá ou não passar perto, porque é um ambiente farisaico de julgamento dos irmãos, condenação uns dos outros, é um ambiente tóxico, é um ambiente terrível, que não é cristão. Isso é uma sinagoga de fariseus e não uma igreja. A igreja é local de perdão. A gente tem que estar com o coração aberto para perdoar o irmão, seja lá o que for. Agora, não vai ficar assim, nós vamos ajudar, Deus vai operar, nós vamos orar, coisas vão acontecer, mas tem que ser um local de perdão e não de julgamento. Cuidado, meu irmão, para você não ser mais fariseu do que um servo de Deus. O perdão é obrigação, a aceitação do outro é uma questão de amor, de obediência a Deus. Nós não temos o direito de segregar pessoas, aceitar essa, não aceitar aquela, fazer grupinho, nada disso. Nós não temos esse direito. A igreja é do Senhor e não nossa. Será? Em algumas igrejas aí, eu não sei se Jesus é Senhor, nem sei se Jesus está lá em certas igrejas.